E hoje apresentamos 4 livros que não fazem parte da coleção oficial de Blake Mortimer. Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Eurocomics. Aqui a gente apresenta muitas publicações franco-belgas e hoje, por acaso, vamos falar sobre 2 personagens que a gente adora, uma série belga em quadrinhos criada por Edgar Pierre Jacobs em 1946 para o jornal Tintin. Lembramos que Jacobs trabalhou como assistente nos estúdios Hergé, auxiliando na criação dos álbuns de Tintin. Foram 11 títulos de Blake Mortimer publicados até 1977 por Jacobs, que morreu em 1987. Após o falecimento do autor, sua obra tem sido continuada por um bom número de roteiristas e desenhistas, como Bob Demure, por exemplo, outro ex-assistente de Hergé, que lançou em 1990 a continuação de As 3 Fórmulas do Professor Sato, a partir de material deixado por Edgar Pierre Jacobs. Depois disso, veio o caso Francis Blake, de Jean Van Damme e Ted Benoit, em 1996, com argumento e desenhos próprios. E tudo, é claro, baseado na obra de Jacobs. Logo após, muitos outros álbuns se seguiram. Fenômeno editorial na Europa até hoje, Blake Mortimer são desenhados no estilo linha clara. Os personagens principais da HQ são o professor Philip Mortimer, o capitão Francis Blake e o vilão Ulrich, eterno inimigo da dupla. E finalmente está aqui a noiva do Dr. Septimus, da coleção O Novo Capítulo, que conta com parcerias entre roteiristas e ilustradores em torno de Blake Mortimer. A autoria de A Noiva do Dr. Septimus é de Jean Arrambá, de Opération Copperhead e Le Detection Club, e de François Rivière, biógrafo de Edgar Pierre Jacobs. Rivière é um roteirista consagrado que a gente conhece por várias obras, entre elas Albany, uma trilogia inglesa, a trilogia do Blitz, Olivia Sturgess, 1914-2004, as 3 com desenhos de Flock. E do Rivière tem ainda com arte de Alain Goffin, A Mina da Estrela e A Rede Madu. E este aqui, um livro ilustrado que saiu no Brasil em 1992, O Cenário da Morte, com desenhos de Benoit Sokal, pela editora Scipione, dentro da coleção Noites Negras. A Noiva do Dr. Septimus traz à tona a figura do Dr. Jonathan Septimus, um personagem antagônico das aventuras de Blake Mortimer, que só apareceu de fato em A Marca Amarela, embora tenha tido sua imagem circulando de forma misteriosa em A Onda Septimus. É um físico renomado que é o autor, sob o pseudônimo de John Wade, de uma obra intitulada A Onda Mega. A Noiva do Dr. Septimus introduz um traço mais leve ao sobrenatural já presente nas aventuras de Blake Mortimer, fazendo uma bela homenagem ao universo cinematográfico fantástico e à literatura popular dos anos 1930. O quadrinho também acrescenta 2 personagens importantes à trama, que vão ajudar o professor Mortimer a resolver o mistério da história, já que o Capitão Blake está em missão em Roma. São eles o jovem Richard Murray, sobrinho do Capitão Blake, e James Whale, cineasta britânico radicado nos Estados Unidos que existiu de fato. Whale ficou conhecido por seu trabalho em filmes de horror como Frankenstein, de 1931, O Homem Invisível, de 1933 e A Noiva de Frankenstein, de 1935. Whale decide fazer o filme da Marca Amarela, estrelado por James Mason e Stewart Granger, mas começa a receber sombrias ameaças à realização do projeto. A partir de um atentado sofrido por Mortimer e Richard, quase atropelados por um carro sem motorista, a investigação do trio se dirige então para a velha casa de campo de Septimus. É que parece haver uma relação bizarra entre o carro usado no fracassado atropelamento, a antiga casa de campo de Septimus e uma colaboradora do falecido cientista, uma biologista que trabalhava com ele em seu laboratório e que também já teria morrido. A gente não vai contar mais nada, né, para não estragar a surpresa da leitura. Para saber mais, só conferindo este belo livro ilustrado de 56 páginas. A gente aproveita para dar uma folheada neste livro aqui muito legal, enviado pela Mediatum e pelas edições Blake Mortimer. Como a gente já disse, o traço de Arrambá
é bem despojado, combinando bastante com esta história. O Último Faraó tem arte de Schouten, desenhista há 40 anos da série Cidades Obscuras. Ele é um grande nome da HQ europeia. Ele fez esta série aí, justamente Cidades Obscuras, em parceria com o roteirista Benoit Peeters. E a gente vai ter que, dar uma paradinha agora só para falar dela, O primeiro quadrinho das Cidades Obscuras foi este aqui que a gente está mostrando, As Muralhas de Samarris, de 1983. E as Cidades Obscuras se passam num continente imaginário que faz parte de um universo paralelo ao nosso, numa BD em que a arquitetura de cada uma dessas cidades obscuras tem um papel todo especial. Elas são inspiradas em famosas metrópoles do nosso mundo, mas com uma visão um pouco mais sombria delas, Mas voltando aqui ao nosso tema, O Último Faraó é uma HQ inédita no Brasil, mas que merecia um programa inteiro dedicado somente a ela. O detalhe é que o Schouten, ele fez questão de não usar o mesmo estilo linha clara do Edgar Pierre Jacobs e seguir com o seu próprio, dominado pelas achuras que permitiram que ele trabalhasse bem com a questão da luz, da iluminação, que são pontos fundamentais, importantes aí nessa aventura. Se ele tivesse trabalhado com cores chapadas, como na linha clara, isso seria muito complicado. Mas a pegada do Schouten, mesmo assim, é clássica. O argumento de O Último Faraó é do próprio François Schouten, de Thomas Ganzig e Jacob van Dormael. A trama de O Último Faraó se passa entre Londres e Bruxelas, mas em Bruxelas, obviamente, E tudo começa com um possante raio eletromagnético que começa a sair do Palácio de Justiça em Bruxelas, uma das maiores e mais espetaculares construções da Europa, onde fica a sede dos Tribunais de Justiça da Bélgica. A sua construção terminou em 1883, quando o Palácio da Justiça era considerado o maior edifício do mundo. O professor Mortimer, ele vai investigar qual seria a origem do estranho fenômeno, enquanto o prédio é envolvido por uma proteção, uma gaiola de Faraday, para tentar conter a radiação. Mas o que acontece é que rapidamente toda a cidade é atingida pelo bizarro efeito eletromagnético, que começa a atrapalhar o funcionamento de aparelhos eletrônicos como numa tempestade solar, ameaçando o mundo com consequências graves. Então, as principais potências decidem bombardear o prédio para tentar acabar com aquele escapamento de energia, enquanto Francis Blake manda Mortimer de novo a Bruxelas para uma nova investigação. Conseguirá o professor resolver o mistério antes que os mísseis atinjam o palácio em Bruxelas? A gente simplesmente adorou, esse quadrinho. A gente achou, que é uma das histórias mais originais dos últimos tempos, que não se passa nos anos 1950, como a maioria das aventuras dos heróis. Dá para perceber que ela rola em tempos relativamente mais próximos dos nossos, pelos modelos de carros e pelos computadores. Sim, os computadores pessoais dão as caras em Blake e Mortimer. Só não teve celular ainda. E o argumento de O Último Faraó é também mais sombrio e mais denso do que normalmente a gente encontra nas aventuras de Blake e Mortimer, que tem uma característica, assim, eu diria, mais juvenil. E esse quadrinho tem muito a ver com o mistério da Grande Pirâmide, a segunda aventura oficial da dupla, assinada por Jacobs em 1950, quando foi publicada no jornal Tintin. Ela sairia em álbum apenas entre 1954 e 1955. Muito esoterismo, sonhos intrigantes, política, ficção científica, monstros e muito mais numa HQ que tem que ser saboreada fora do contexto da linha clara do Jacobs. Isso aqui é outra coisa, não é Edgar Pierre Jacobs que está no comando ali, é o Schouten. E ele merece respeito, como a gente já falou, até porque ele não quis copiar o Edgar Pierre Jacobs, ele não quis emular, reprisar o estilo de Blake e Mortimer, que é o estilo linha clara. É um quadrinho que merece ser lido e apreciado por qualquer um que ame a nona arte. Uma aventura de Blake e Mortimer em Nova York, a arte da guerra. Tem desenhos de Flock. O argumento coube a José-Louis Bocquet e a Jean-Luc Fromental, este último citado, do qual possuímos Jamais 203, que ele já tinha feito com Flock. Na verdade, a arte da guerra é um fora de série, a exemplo de O Último Faraó. Num grafismo que jamais tenta imitar o estilo linha clara de Jacobs,
Philip Mortimer e Francis Blake viajam até Nova York, nos Estados Unidos, cidade em que Blake discursará na sede das Nações Unidas, representando o Reino Unido na Conferência Internacional de Paz, em busca de uma diminuição entre as tensões entre Oriente e Ocidente. Antes que isso aconteça, porém, um homem que pode ser um velho conhecido da dupla vandaliza o famoso Cipus de Horus, objeto egípcio exposto no Museu Metropolitano, talhando nele uma inscrição que tem ligação direta com o mistério da Grande Pirâmide, saga de Blake e Mortimer, que começou a ser publicada no começo dos anos 1950. O Eurocomics aprovou completamente a arte da guerra, que nos leva através de uma trama clássica cheia de ameaças terroristas e espionagem, desenhada numa pegada bastante retrô, com poucos quadros por página e diálogos mais curtos do que deveríamos esperar do estilo de Edgar Pierre Jacobs. Graças a isso, sobra mais tempo para que o leitor possa contemplar com tranquilidade cada um dos belíssimos quadros da história, desenhados num grafismo extremamente clean. E tem gente que não sabe, mas Blake e Mortimer já viveram uma aventura um pouco mais velhos. Isto aconteceu em um dos volumes de uma série à parte chamada Le Dernier Chapitre, o último capítulo. A história foi desenvolvida pelo roteirista Didier Convar e pelo desenhista André Juillard, quadrinista que já foi responsável pela arte de alguns quadrinhos de Blake e Mortimer. Com o título de L'Aventure Immobile, A Aventura Imóvel, a publicação saiu em 1998 em formato retangular e com capa dura. Trata-se de um livro ilustrado que mostra os heróis como nunca em um momento maduro de suas vidas. A história se passa na metade dos anos 1990, quando nossos velhos conhecidos heróis britânicos estão curtindo uma merecida aposentadoria. Afastado de Londres, Philip Mortimer responde a uma carta de Blake, amigo que vê raramente. O tema desta correspondência gira em torno de uma outra carta que Blake recebeu do Sheikh Abdel Razek, figura importante em O Mistério da Grande Pirâmide, e que foi o responsável pela amnésia sofrida pela dupla no final do tomo 2 deste título. Este será o gatilho para que, através de sonhos que vivem todas as noites, eles saiam deste estado de perda de memória. No último deles, acabarão por constatar uma tremenda surpresa em relação ao faraó Akhenaton. Este livro que mostramos corresponde à sua primeira edição, mas existe uma outra de 2014, pertencente à série Um Novo Capítulo, com capa diferente. Espero que vocês tenham gostado deste episódio sobre as aventuras de Blake e Mortimer, além de sua coleção oficial. A gente se encontra no próximo episódio.